330 famílias que foram diretamente atingidas pela dor da perda. Entre outras tantas que indiretamente também sentem esse impacto. Mas como é que a gente aprende a lidar com esse luto? Com perdas tão repentinas. Para entender como agir nesse momento, a gente vai conversar a partir de agora, olha só, com paliativistas, que é a enfermeira Rita Porto e a psicóloga Viviana Aragão. Por videoconferência, a gente vai entender um pouco. Não é fácil, como é que a gente pode lidar, né, com esse processo de perda num momento tão difícil. Muito boa tarde para vocês e obrigada por falarem conosco. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, para a gente poder falar, a enfermeira e poliativista Rita Porto, eu queria que você falasse exatamente desse momento. Um momento muito complicado, da notícia, do processo de perda. E sendo por Covid, a gente né, sente que a gente podia... Será que a gente podia fazer mais? Será que a gente tinha como proteger? Eu acho que todo mundo se pergunta, né? Isso. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. É um prazer imenso eu e Vivi estarmos aqui com vocês. Este momento, né, para poder trazer e falar essa questão do luto. Estamos vivendo realmente um momento muito delicado, de muita vulnerabilidade, de muito sofrimento, na verdade, de muita dor, porque são perdas de vidas, né? São vidas, né, de alguém que é o amor de outra pessoa, que é importante para outra pessoa, que tem um significado, que tinha seus sonhos, né, que tinha uma biografia de vida, vamos dizer assim. Então, diante do Covid-19, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na assistência à saúde, nós como profissionais de saúde, né, como paliativistas, eu enfermeira, Vivi psicóloga, né, que lida muito com o sofrimento e com a dor, mas a gente precisa acolher, nós precisamos estar prontos para acolher essas famílias, esses pacientes que no momento que eles dão entrada numa unidade de saúde, a partir daí eles já entram assustados e com medo. E nós vamos acolher esses pacientes, vamos trazer, né, para junto, para poder oferecer e ofertar o que eles realmente mais precisam no momento de isolamento. Sim. E nesse momento eu acho importante que Vivi vai pontuar para vocês é quando a gente pensa no luto diante da pandemia do Covid-19, né? O luto, ele não deixa de ser uma ruptura. Eu quero que Vivi, ela tenha prioridade para essa abordagem diante disso tudo, apesar de sermos paliativistas, apesar de sermos de uma equipe de saúde que trabalhamos com o outro, com o uso da compaixão. Sim. Mas eu queria que Vivi falasse um pouco da abordagem do luto. Perfeito. Vivi é psicóloga, né? E também paliativista, e acredito que muita gente deve estar se perguntando, né, o que é a paliativista? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto à Rita e a vocês, Jaqueline, podendo difundir e trabalhar a sociedade para poder melhor lidar com o luto. Gostaria de iniciar minha fala colocando o que é o luto. Todos nós estamos enlutados. Todos nós estamos elaborando a vida que a gente tinha pré-Covid. A gente tinha uma vida, a gente tinha uma rotina. E uma vez que veio o Covid, a gente passou por um processo de ter que elaborar a perda da vida. Vida essa com essa rotina, com esses afazeres. E tudo se tornou muito novo. A gente teve uma necessidade, um exercício de reinventar-se. Está muito em voga, né, esse termo reinventar. E uma vez que somos todos enlutados, a gente também tem que ampliar essa discussão para as vidas perdidas para o Covid. Como bem Rita colocou, nós temos familiares, nós mesmos, podendo a qualquer momento ser diagnosticados, ser acometidos com Covid. Sim. O Covid, ele pode ser evoluído e a gente pode chegar a dar entrada ao hospital.
A gente dá a entrada no hospital, a gente pode passar por um processo do COVID pulsar para o óbito, para a morte. Então, naquele momento que o familiar não entra e não permanece ao lado daquele paciente, daquela pessoa tão querida, ela já vivencia um processo que a gente chamaria de luto antecipatório. Então, a gente iniciaria o processo de luto antecipatório. Nós estamos perdendo aqui um pouco a conexão, acredito que a internet. Eu gostaria... está me ouvindo bem, Viviane? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Também, a enfermeira. Vamos fazer o seguinte, tenta falar novamente para a gente ver se consegue que as pessoas possam ouvir. A gente perdeu um pouquinho o sinal e aí o áudio ele foi interrompido algumas vezes. Tá. Então, deixa eu iniciar. Deixa eu retomar a minha fala de momento que eu estava pontuando sobre essa entrada no hospital. Quando o meu familiar ele dá entrada no hospital, ali eu já começo um processo de me sentir ameaçada diante da real possibilidade de perdê-lo, por conta que o curso do COVID, o curso desse processo de adoecer do COVID pode gerar, pode suscitar, pode finalizar até o desfecho do óbito. Então, a gente fala sobre luto antecipatório, mas antes do luto antecipatório, quando a gente fala sobre esse momento, eu quero explicar também o que é luto, que eu já acabei um pouco que antecipando a minha fala. O luto é um processo onde a gente lida com perda, e ela pode ser perda real ou até mesmo simbólica. Então, como eu disse, nós estamos enlutados, mas ao mesmo tempo requer que a gente discuta sobre essas vidas perdidas para o Covid. Então, estamos também no luto coletivo. A questão é, como é que a gente pode tentar lidar, né, com essa situação que ela é tão delicada, tão dolorosa, né? Eu gosto muito de parafrasear o Parques, que é um grande autor que nos ajuda com o luto. Ele coloca que o luto é o preço do amor. Então, a dor do luto, ela é proporcional ao espaço que a pessoa querida, amada, ocupa na nossa vida. Então, veja que uma boa forma já de lidar com esse possível luto é a gente rever como estamos cuidando das nossas relações. Porque, por mais que a gente venha a estar em meio a uma pandemia e a gente não consiga estabelecer uma relação como ela era, afetivamente presente, a gente tem utilizado muito da tecnologia para nos aproximar de quem nos amamos. Uma das coisas que acontece com o enlutado, ele ficar nas últimas cenas que ele teve com aquela pessoa querida. Então, talvez as últimas cenas podem ser revistas que eu digo vivenciadas de uma melhor maneira. A gente está distante, mas a tecnologia pode nos ajudar. Então, a gente não pode perder tempo. A gente tem que otimizar essas relações, a gente tem que cuidar dessas relações, porque a qualquer momento, de fato, a gente pode perder quem a gente ama. Então, como é que estava essa relação antes desse processo de perda? Para que o meu luto, que se dá conforme o meu amor, né, a dor se dá conforme o amor, seja talvez, na medida do possível, não tão sofrido. E quando você fala, né, desse momento que nós ficamos com o luto, né, e é difícil para muita gente lidar com esse momento, vem exatamente o que você falou da forma que é conduzida. Por ser um vírus, né, super contagioso, a gente não pode estar com aquela pessoa que a gente ama naquele momento que ela está tão precisando, e aí a gente acaba até se sentindo mal por não poder está ajudando e vai além, né? Quando há o sepultamento, a orientação é que não tenham muita gente, então vai um sofrimento maior. Quem é de risco deve evitar, então assim, normalmente os pais. Então assim, é complicado, né? Eu queria que vocês falassem exatamente como é que vocês estudam luto, né? E podem falar com essas pessoas aí que estão enlutadas nesse período, que é um período difícil, a partir do momento em que ela tem a informação que está com Covid, que aí a gente já deve ter um preparo, né, de uma forma geral. Como é que vocês falam aí para as pessoas, como é que vocês podem ajudar aí essas pessoas através do trabalho que vocês desenvolvem de paliativistas? Jaqueline, quando a gente fala de cuidado paliativo, você fez até uma pergunta, Vivi,
né? Qual a definição de paliativo, né? Paliativo é você fazer a paliação diante de um paciente, uma família, quando ele tem um diagnóstico sem prognóstico, na verdade, sem cura. Então, a equipe multi que trabalha com cuidado paliativo, porque paliativo a gente não consegue fazer só, né? Nós somos uma equipe agregadas, né, em harmonia, e conseguimos suprir toda a necessidade desse paciente e da família até a sua finitude, inclusive cuidar da família até após o luto. Quando a gente pensa no Covid, no momento atual da pandemia, que se quebram essas rupturas abruptas de vínculos importantes a partir do momento do distanciamento entre o paciente e a família, quando ele vai ser isolado, diagnosticado, e aí esse paciente às vezes evolui com uma complicação maior, e ele é entubado, ou chega a óbito, então ele não teve a condição, como Vivi pontuou, dele ter o contato e a despedida com o seu ente querido. Sim. É quando entra a questão da tecnologia artificial, né, que a gente possa promover esse contato entre a família e Sim. o paciente. Os rituais são quebrados quando você falou de velar o corpo do paciente, né? Nós não podemos, na verdade, velar o corpo, porque está tendo a ruptura de toda aquela cerimônia de velação. E isso geram dores, né? Eu estava conversando com Vivi antes do programa, e quando a gente pensa no luto do Covid, que a Vivi tem uma prioridade muito grande de falar sobre o luto, eu disse, Vivi, o luto às vezes não é somente da perda, mas o luto da perda física em si, da perda daquele ente querido, daquele amor de alguém, né? Que pode ser uma mãe, um pai, um companheiro, mas também tem as perdas abruptas que causam dores sociais, é a perda do emprego, né? É tanta perda que a gente está tendo diante do Covid, que as vidas vão ter que ser transformadas, como o Vivi disse, reinventadas. Nós vamos para uma vida nova, né? Uma nova vida. E aí Vivi tem toda essa questão que ela trabalha com esse luto que é coletivo, que a gente diz que é um luto traumático, e ela tem toda a prioridade. Eu quero que Vivi feche aqui para todos vocês que estão nos assistindo sobre essa questão diante da pandemia e como é importante, como profissionais de saúde, Sim. paliativistas ou não, acolher, ouvir, trazer para perto, arrumar uma forma de você fazer com que um ente querido faça despedida, Sim. faça a escuta do paciente, Rita, pergunte o que ele quer dizer, porque é muito sofrido. Rita, muito obrigada, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto. Nós estamos com um tempo muito corrido, mas eu gostaria sim de ouvir a Viviane para a gente encerrar aí nossa entrevista sobre esse tema, sobre esse assunto. E é importante, como você mesma falou, né? E acho que a Viviana pode explicar, da importância de tantas perdas, porque tem várias perdas nesse momento, como ela muito bem disse, muita gente perdendo emprego, muita gente, né, tendo que fechar as lojas e acaba tendo prejuízos também econômicos, financeiros, e aí vem a questão, né, da luta entre a economia e a saúde. Gente, é muita perda, né, Viviana? Como é que a gente pode ficar assim mais preparado? Então, entre tantas perdas, a perda mais sentida e mais dolorosa é perder quem se ama, Jaqueline, porque perder quem se ama é um pouco de perder o vínculo de segurança. Existe também um autor muito bom chamado Joel Bowlby, que ele fala sobre, até então, quando a gente é criança e se desenvolve, a gente estabelece um vínculo de segurança com as pessoas até então que participam da nossa vida. Então, como eu disse, se o luto é o preço do amor, existem duas coisas que serão muito importantes para eu poder elaborar a minha perda. Essa ruptura do vínculo físico, que é o amor e o apego. Então, eu vou ter que melhor lidar com essa história de amor para poder melhor cuidar dessas emoções que são inerentes ao meu luto. Como eu também vou ter que entender que todo esse processo vai chegar ao desapego da condição física, de ter a pessoa para ter essa história de amor. O que eu também diria é que o luto é um processo natural, tá?
ele é um processo natural, inevitável, uma vez que você perde algo ou alguém. E que é preciso, no luto a gente vê muito que a pessoa ela tem um transbordar de emoção que ela precisa esvaziar. O luto é uma experiência individual e interna, ela é psíquica. Então é preciso você esvaziar essa emoção, a narrativa, falar sobre essa história construída, sobre esse alguém que é muito importante, homenageá-lo, como bem Rita colocou. Os rituais fúnebres eles estão sendo reinventados, eles estão sendo reescritos. A gente está promovendo rituais adaptados para essa situação. Então, hoje as famílias elas podem velar com o recurso da tecnologia. É o momento de se reinventar, né? Um novo fazer. Sim. A gente tem promovido cuidado para chegar a uma colaboração, para fazer com que você tenha essa história. Olha, Viviane, eu quero agradecer. Nós conversamos aí com a Viviana Aragão, psicóloga, e a enfermeira Rita Porto. Elas são paliativistas. Muito obrigada, viu? Uma ótima semana para vocês. Espero que a gente tenha conseguido, né, levar uma mensagem positiva para as pessoas de casa, mesmo diante de um momento tão difícil como esse. Muito obrigada.